Ontem foi o fim político de Carla Zambelli, porque ela está completamente destruída pelo bolsonarismo. A entrevista que ela concedeu à Folha de São Paulo foi vista como uma traição pelos bolsonaristas que começaram a massacrá-la. Os massacres começaram a vir tanto da internet quanto de deputados aliados de Bolsonaro. Foi uma estratégia mal sucedida de Zambelli. Eu acredito mesmo que ela teve algum tipo de acordo com alguém do STF para conceder aquela entrevista com medo de ser presa, porque ela estava assim muito paranoica com a prisão. Só que tudo deu errado, quando ela viu que deu errado ela tentou voltar atrás, mas aí já era tarde demais. Zambelli está destruída. E eu vejo que isso que aconteceu com Zambelli vai acontecer cada vez mais, porque o bolsonarismo passa por uma mudança. Na sua opinião, você gostou da destruição de Zambelli? Isso é um motivo para comemorar? E você acha que ela teve esse acordo com Alexandre de Moraes que foi mal sucedido? Deixe seu like se você curte que esse seja o fim político de Zambelli e se inscreva no canal. Essa traição da Carla Zambelli, pessoal, foi muito pesada ao Bolsonaro, mesmo ela falando que ela não criticou o Bolsonaro. Claro que ela criticou. Só que ela viu que deu errado as falas dela e aí agora ela tá tentando voltar atrás. Mas quando ela fala que ela avisou que o Bolsonaro deveria ter voltado atrás, ter falado que as pessoas deveriam ter abandonado as posições delas nos QGs do exército, isso tudo é desonestidade da Zambelli. Porque a gente sabe que ela incentivava aquelas pessoas então a ficarem lá. Então ela traiu Bolsonaro e foi visto como sendo uma traição da Carla Zambelli. Mas é claro que isso iria acontecer, porque o Bolsonaro ele abandonou os seus correligionários. Enquanto ele está lá nos Estados Unidos cuidando dos seus problemas na justiça, a política no Brasil está andando. Carla Zambelli, Bia Kicis e todos os outros bolsonaristas que possuem cargos no parlamento vão depender de votos. Se o Bolsonaro já tem as aposentadorias dele, as rachadinhas ou sabe-se lá mais o que para garanti-lo, eles não. E eu já comentei tudo sobre isso, link aqui no card, com mais detalhes sobre a fala da Carla Zambelli, que pegou muito mal. E eu vejo que ela tem alguns motivos para ter feito essa entrevista, porque você deve estar perguntando, pô, por que Zambelli, sabendo da traição do bolsonarista, do bolsonarismo, que é imperdoável a traição do bolsonarista, ela iria fazer essa entrevista? O que passou na cabeça de Zambelli? Tudo bem que não passa muita coisa ali, mas eu acho que houve um acordo. E outras personalidades também acreditam que Zambelli fez um acordo, inclusive o próprio Bolsonaro. O acordo, pessoal, seria para uma certa proteção jurídica. Porque vocês sabem, e eu até comentei aqui no canal, a paranoia da Carla Zambelli. Zambelli estava paranoica com os seus aliados, falando que ela iria ser presa. Ela até mesmo falou na entrevista que ela estava muito ansiosa, porque todo dia às 6 horas da manhã ela acreditava que a Polícia Federal poderia bater à sua porta para prendê-la. Então ela estava muito ansiosa e é difícil você ter esse tipo de expectativa. E ela também tinha falado que iria iniciar o governo Lula mais quietinha para evitar problemas. Então eu acredito que houve algum acordo dela com o STF, sabe-se lá com quem, para fazer essa entrevista. Até porque o Gilmar Mendes, ministro do STF, no processo que ela moveu para recuperar os seus direitos à posse e porte de pistolas, né, porque ela gosta muito de segurar em pistola, o Gilmar Mendes falou o seguinte, olha Zambelli, você só não tá presa hoje porque você tem foro privilegiado. E aí ela deve ter ficado completamente paranoica e buscou esse acordo, que foi um acordo mal sucedido, porque agora ela está destruída, pessoal. É o fim político de Carla Zambelli. Zambelli jogou mal politicamente para poder ter a sua proteção jurídica. Aparentemente ela fez um acordo, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, a entrevista foi um erro político de Carla Zambelli. Quando ela começou a perceber que a repercussão foi negativa, aí ela tentou voltar atrás. E quando ela tentou voltar atrás, aí deu muito, mas muito errado. Ela até falou o seguinte, não critiquei Bolsonaro, mas criticou. E ela começou a sofrer uma perseguição grande por parte dos bolsonaristas. E a narrativa que acabou prosperando foi que Zambelli ela tinha sim um acordo com o Alexandre de Moraes e traiu Bolsonaro. Algumas personalidades tentaram defendê-la, como lá o Paulo Figueiredo, né, aquele jornalista, comentarista da Jovem Pan, falou assim, não, eu perguntei pra Zambelli e ela falou que não tinha acordo nenhum. Pô, óbvio, né? Ela não seria tão abobalhada para confirmar que havia um acordo para trair o Bolsonaro. Então ela está destruída. Ela não vejo que ela vai ter tanto futuro político assim no bolsonarismo. Ah, mas ela teve muitos votos em 2000. Joyce Hasselman também teve muito voto em 2018. Muito voto. Conseguiu alguma coisa? Não. Joyce teve uma votação pífia em 2022. Porque ela traiu o movimento bolsonarista. Na sua opinião, esse é o fim político de Zambelli? Ela está destruída? Ou você acha que haverá redenção para Zambelli enquanto eu arrumo meu cabelo? Terá redenção para o meu cabelo? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E depois que a repercussão começou a pegar tração,
Zambelli sofreu as consequências, perda de seguidores nas redes sociais, que é um elemento que mais preocupa os bolsonaristas. Ela perdeu 10 mil seguidores em apenas um dia. Hoje esse movimento pode acabar ficando ainda pior. E aí ela falou, não, eu não critiquei Bolsonaro. Se vocês lerem a minha entrevista, vocês vão ver que eu não critiquei Bolsonaro. Balela, claro que ela criticou, claro que foi uma traição. Quando ela fala que Bolsonaro deveria ter adotado uma postura diferente com as pessoas do exército que estavam acampadas em frente ao QG, é uma crítica. Zambelli falou, as minhas falas, as falas de Bolsonaro incentivavam, podem ter incentivado as pessoas ao 8 de janeiro. Então isso é uma crítica. E vários outros elementos que você olha ali. Não, eu estou querendo proteger o STF do PT. Não, agora minha luta não é mais proteger Bolsonaro, mas sim atacar Lula. São traições, são críticas, são demonstrações de abandono. Se o Bolsonaro abandonou a política, é claro que seus correligionários também vão abandoná-lo. Isso é normal, é básico, já era também algo esperado. Só que talvez Zambelli não esperasse, ou não esperava, a revolta de seus colegas parlamentares. Porque aí a situação começou a pegar. Apoiadores de Bolsonaro, correligionários melhor dizendo, começaram a dizer que Zambelli nunca foi fiel a Bolsonaro. Na verdade, ela só queria se autopromover. E aí começa o chamado fogo amigo. Alguns a estão chamando de nova Joyce, porque Joyce em 2019, 2020, ela começou a criticar internamente o bolsonarismo. Ela começou a criticar aquele privilégio que os filhos de Bolsonaro tinham, em detrimento de outros parlamentares que eram até mais bolsonaristas do que os próprios filhos, que estavam mais preocupados com o movimento bolsonarista do que os filhos do Bolsonaro. Só que Joyce foi massacrada, vocês viram, e depois ela acabou politicamente, assim como o Alexandre Frota. Joyce queria apostar no seu cacife político e deu completamente errado, como o Zambelli talvez esteja fazendo agora. E também os parlamentares dizem que Zambelli ela tá fazendo tudo isso porque ela teme a prisão. Esse pragmatismo de Zambelli, de não vou defender Bolsonaro, vou atacar o Lula, vou conversar com o STF, é medo dela ser presa. Então ela é também uma covardona. O Ricardo Salles foi um desses parlamentares que se manifestou até publicamente. Ele falou o seguinte, não existe nada pior do que gente traíra. Isso ele falou em uma rede social. Os seguidores ficaram perguntando para ele, quem que é esse deputado? Quem que é que você colocou aí? Para quem é essa indireta? Ele não falou. Mas alguns seguidores começaram a falar, tá falando da Zambelli. E claro, ele tá falando da Zambelli. Ricardo Salles é um bolsonarista, defende todas as teses bolsonaristas, até mesmo a destruição do meio ambiente, ele que era ministro do meio ambiente de Bolsonaro, mesmo tendo sido condenado por improbidade administrativa, por falsificação de mapas da várzea do rio Tietê, quando ele trabalhava em um cargo no governo de São Paulo. Então são elementos que começam a triturar e a destruir Carla Zambelli. Mas isso, pessoal, tem culpa de Bolsonaro. Não o fato da Carla Zambelli ser uma tonta no bolsonarismo, ter traído o Bolsonaro pelo seu medo de ser presa possivelmente. Não. Mas o fato de Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos deixa a sua base de apoiadores completamente perdida. De aliados, melhor dizendo. E há até uma discussão. Alguns falam para Bolsonaro voltar, outros falam para Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos. Rogério Marinho, que foi ministro do Bolsonaro, é senador, tentou disputar a presidência do Senado e não conseguiu, falou para o Bolsonaro, volte para o Brasil, volte para cá, tente organizar a sua base de apoio. Mas não, Bolsonaro não fez isso ainda. Há uma expectativa se ele vai voltar ou não, mas mesmo ele voltando, será que ele vai organizar o bolsonarismo? Então, sem o cabeça para direcionar a oposição, eles se perderam. Eles não sabem o que fazer. E mesmo que o Bolsonaro volte, eu não sei se ele tem condições de fazer qualquer tipo de oposição. Além disso, o bolsonarismo ele passa por mudança. Passa. Aquela ala mais radical do bolsonarismo está perdendo força, está perdendo apoio. Porque o bolsonarismo ele não precisa ser um movimento radical para defender as suas teses, as suas teorias. Ele se radicalizou por conta de Bolsonaro, que era um militante político, que só fez militância política nos seus 30 anos como parlamentar. Então, ao ser encabeçado pelo Bolsonaro, o bolsonarismo adotou uma postura mais radical. Mas, ao deixar Bolsonaro, as ideias do bolsonarismo elas podem perder um pouco o radicalismo, quando encontrarem um novo receptáculo. Porque o bolsonarismo é um movimento de fracassados.
Pessoas que fracassaram na vida, pessoas que tiveram insucessos, não conseguiram superar esses insucessos e por isso são fracassados, são ressentidos. Mas um ressentido nem sempre é radical, ele é só um desgostoso com a vida. Então o radicalismo do Bolsonaro pode ficar de lado e pode migrar para outra pessoa. O movimento religioso, de cunho religioso, permanece. Então o que eu vejo? Que essas duas frentes do bolsonarismo, o novo bolsonarismo e o velho bolsonarismo radical, eles vão entrar em colisão. E aí as figuras do novo bolsonarismo começam a pipocar. Quem serão as novas lideranças? Eu vejo Tarcísio de Freitas, talvez até Carla Zambelli, se a destruição dela não for completa nesse curto período de tempo. Mas que eles vão entrar em atrito, essas duas vertentes vão entrar.